Perna, não é muito nhenhenhê. Eu acho até que o que ele falou não é tão grave a ponto da gente falar, nossa, ele entregou o campeonato. Se o Palmeiras empatar amanhã, o Flamengo ganhar, o Flamengo é campeão. Não é, mas algumas verdades, do jeito que elas são ditas, elas são curiosas. Eu fiquei incomodada e acho que o técnico do Palmeiras não podia ter feito isso. Ele podia falar, ficou muito difícil, a vantagem está com o nosso adversário, não dependemos só de nós, mas o campeonato está entregue, vou pensar só na Libertadores. Eu não gosto. Eu também não gosto muito, até porque eu acho que não está entregue, não. Está entregue porque o time. Veja, o time está jogando mal. Eu não creio que o Flamengo vá vencer os 3 jogos que faltam. O Flamengo tem uma partida relativamente tranquila contra o Ceará, que é o jogo do meio, né, desses 3 que faltam. Mas é aquela história. Também vai depender muito do humor do Flamengo pós-final da Libertadores. Então, se nesses 2 próximos jogos o Palmeiras, por exemplo, ganhar os 2 e o Flamengo empatar 1, o campeonato está reaberto, porque isso obrigaria o Flamengo a vencer em Mirassol na rodada final, que não é uma tarefa fácil, aliás, coisa que ninguém conseguiu nesse campeonato até aqui. Então, eu concordo que acho que está muito cedo para realmente entregar os pontos. Agora, uma análise realista aponta que o campeonato está muito bem encaminhado para o Flamengo. É óbvio, o Flamengo não é o Botafogo de 2023. Aliás, quem tem sido o Botafogo de 2023 é o Palmeiras, especialmente nessas 4 rodadas, né, nessas 4 últimas rodadas, em que ganhou 2 de 12 pontos. Agora, esse negócio que depois do momento certo eu vou dizer o que aconteceu nesse campeonato, tal, não sei o quê, eu assim estou já prevendo uma chuva de lamúrias, porque eu concordo que problemas possam ter ocorrido, calendário, questões internas, jogadores que não corresponderam à expectativa e tal, mas eu também, exijo, como palmeirense, como crítico, uma rigorosa autocrítica da comissão técnica em relação ao trabalho que ela fez. Porque a comissão técnica errou muito, não só nas escolhas, e aí é muito fácil falar, põe o João, tira o Mané e tal, mas também nas estratégias. E eu cansei de falar aqui, no jogo em que poupou contra o Vitória em Salvador e, sobretudo, no pedido de adiamento do jogo contra o Santos na Vila. Teria sido muito mais barato, menos doloroso para o Palmeiras fazer aquele jogo 9 dias após a eliminação do Mundial do que como fez na semana passada, todo espremido entre um monte de jogo que tinha para cumprir e desfalcado de todo mundo que foi servir as várias seleções da data FIFA. Aí, isso não é culpa de jogador ou não é culpa só do calendário. É culpa, sobretudo, da estratégia que, nesse sentido, foi equivocada. Ô, Pipo, eu acho que vai ser difícil, e ele falou que ele não vai admitir, desculpa, Abel, desde quando você admite ou não admite uma coisa, que falem que a temporada foi ruim, que a época foi ruim se ele não ganhar nada. Pô, cada um fala o que quiser. Para começar, ele admite, ele pode não gostar, mas ele tem uma hora na coletiva que ele fala, eu não vou admitir que falem que a época foi ruim caso termine sem ganhar nenhum título. Bom, se com todo o investimento que foi feito, se depois de abrir vantagem no Campeonato Brasileiro, não é mesmo? Retomar a liderança e abrir vantagem. Se depois de você ter feito as opções que você fez para a Copa do Brasil não ganhar nada, ninguém vai dizer que ela foi péssima, mas dá para dizer que ela não foi boa. Cada um fala o que quiser. Então, acho que ele estava ele deu vários recados internos e externos na coletiva, e eu acho que ele fica numa situação bastante desconfortável em não falar claramente o que ele pensa, porque ele, com a Leila, endossou o calendário. Ele, com a Leila, quando os jogos foram marcados para as datas FIFA, ele foi lá e antes de mudar o calendário do ano passado, em agosto, quando a CBF alternou o final do Campeonato Brasileiro para esticar a Copa do Brasil, ele elogiou em coletiva e a Leila elogiou em nota oficial. A relação ali com a CBF era excelente. A relação com a CBF deixa de ser excelente, pelo menos no bastidor, quando o Palmeiras vence o São Paulo com o Ramon Abate Abel no apito. E aí há uma grita, a grita do Flamengo, nem era o Flamengo, era o São Paulo,
Evidentemente, foi um jogo absurdo, de uma arbitragem absurda e de uma relação absurda da CBF com a comissão de arbitragem, porque a punição ela não é técnica, ela é política. O presidente do São Paulo liga para o presidente da CBF, que está na Coreia, o presidente da Coreia liga para a comissão de arbitragem, que é subalterna a ele, e fala assim, suspende. E depois de um mês, o cara é julgado e suspenso de novo. Quer dizer, de fato, há um bastidor que o Palmeiras sempre é elogiado por ele, e aí, quando um outro bastidor acontece, ele começa a ficar irritado. Porque aí tem o jogo do Palmeiras com o Flamengo, que tem um pênalti que não é dado para o Palmeiras, é verdade, o Wilton não dá. E daí o Wilton não foi punido, mas apesar de ter tido um pênalti absurdo, é verdade, é uma diferença enorme nas duas arbitragens. E aí, a partir daí, ele começa a ficar bravo, mas me parece que ele está meio preso, porque ele sabe que a Leila não quer que fale mal da CBF. Então, ele fica meio... A Leila só fala mal do STJD numa notinha, mas ela não ataca a CBF e tal. Então, agora ele vai falar no final do campeonato. Para ele falar, ele vai ter que romper com a Leila, porque a Leila não quer. Bom, duas coisas. A primeira, enfim, breaking news aí, completamos 21.500, né? Às 20.500, um grande abraço, um nosso agradecimento a todos aqui. Bom, sobre, enfim, o calendário e qualquer crítica que ele possa fazer em relação a isso, ele está errado. O Palmeiras acertou lá atrás quando endossou a mudança, porque eu já falei várias vezes aqui, era uma mudança possível, considerando que ou o Palmeiras ou o Flamengo jogarão o Intercontinental, o Mundial, seja lá o que for. Então, não haveria possibilidade de disputar simultaneamente o final do Campeonato Brasileiro e esse torneio. O que eles imaginariam dizer para o torcedor? Falar, olha, então, como o brasileiro vai acabar só no dia 21, nós vamos abrir mão do Intercontinental. Imagina. Ou então, gente, nós vamos ter que viajar, então nós vamos decidir o Campeonato Brasileiro com o time Z. Obviamente, também não seria uma situação muito, uma escolha muito inteligente. Então, a CBF, na minha avaliação, acertou sim nessa mudança. Quem está errado é o Palmeiras, não por ter concordado com a mudança, mas lá atrás, por ter pedido a transferência do jogo contra o Santos, o que atrapalhou o time agora, e também por ter poupado daquele jogo contra o Vitória. O Palmeiras não tem razão. Foram dois jogos que poderiam ter mudado o destino do campeonato. Então não adianta chorar agora e jogar a culpa no colo da CBF. Se o Palmeiras fizer isso, o Palmeiras estará sendo covarde, pusilânime, porque, e sobretudo, injusto. A CBF fez um remendo complicado, é verdade, mas um remendo que acabou beneficiando o Palmeiras. Não adianta agora falar, mas isso atrapalhou. Não, o que atrapalhou foram escolhas erradas feitas pelo Palmeiras lá atrás. Ô, Pipo, eu acho que, evidentemente, né, a gente teve colegas da imprensa saindo completamente do eixo aí para discutir as arbitragens nesse final de campeonato. Eu acho que o fato de o campeonato estar polarizado deixa isso mais claro, né? A imprensa segmentada verde, a segmentada rubro-negra forte, e tem personagens, às vezes, muito histriônicos para falar alguma coisa. Então, sim, teve erros de arbitragem a favor do Palmeiras, teve erro de arbitragem a favor do Flamengo. Nessa reta final, você pode fazer a contabilidade. Tem gente que vai fazer a contabilidade das 2 primeiras rodadas, tem gente que vai fazer a contabilidade das últimas rodadas no campeonato de 38. Mas eu acho que essa coisa que o Abel resolveu pegar para ele, que foi defender o Abate Abel na última rodada, foi defender o Klaus, para falar que eles tinham que estar pitando, que eles são ótimos árbitros, justamente 2 árbitros que ajudaram o Palmeiras em algum momento, ela perde um pouco de força. O pênalti que não deram contra o Palmeiras, contra o Flamengo, foi pênalti. O Carrascal tinha que ter sido expulso anteontem, deveria. Mas ela perde um pouco porque o trabalho do Abel é que está em xeque. Nos últimos 12 pontos, o Palmeiras ganhou 2, e não tinha que ter ganhado mais, porque não jogou nada, Piperno. Contra o Fluminense podia ter perdido. Então, assim, então tá bom, se tivesse ganho os mesmos pontos do Flamengo, você podia estar falando de erro de arbitragem. Mas não ganhou, porque o Palmeiras não está jogando nada. Então, mas aí está o negócio. Eu acho que é uma crítica que eu faço a muita gente, que a gente passa, às vezes, o ano todo, temporada toda, discutindo erros de arbitragem, e, na verdade, alguns erros a gente toma como definitivos, mas, na verdade, são lances que dividem aí a opinião, né? Mas, de qualquer forma, eu gosto muito e prefiro sempre, e os nossos amigos são testemunhas disso, e lá no outro centro de curso também, discutir o jogo.
Então eu assisto muito jogo, eu assisto a vários jogos porque eu gosto de discutir jogo. E, por exemplo, em Mirassol, veja, a gente está deixando passar aquele jogo que foi para mim assim um ponto de virada nessa fase ruim, porque foi um jogo depois da eufórica, da grande, épica, inesquecível virada contra a LDU, e o Palmeiras perde 2-1, jogando um primeiro tempo, mas ruim, ridículo, no qual o Palmeiras ainda conseguiu empatar o jogo com um gol de bicicleta, não foi nada criado pelo time, né? E nada que tenha saído da cabeça, enfim, da comissão técnica ou da inspiração coletiva. Não, foi uma ação individual fantástica de um cara que achou um gol incrível. E aí, em seguida, o Palmeiras toma um gol em cobrança de lateral. Não vamos esquecer isso. O gol do desempate do Mirassol foi um gol em cobrança de lateral. Um negócio absurdo, ridículo também. Mais ainda em se tratando de um time que gosta tanto de dar chuveirinho. Como é que você adota a cultura do papai? Parece o time Jornada nas Estrelas, né? Lembra aquele saque do Bernardo? Tumba. Esse é o Palmeiras de hoje, né? Do Bumba Meu Povo. E mesmo o Palmeiras adotando com tanta insistência essa estratégia, o Palmeiras conseguiu tomar um gol em cobrança de lateral. Então, esse tipo de coisa tinha que ser cobrado lá atrás, porque aquele jogo foi, sem dúvida nenhuma, o ponto de virada desse ciclo, ou pelo menos desse mini ciclo muito ruim, mas fatal para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro.